Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só verifiquem se o áudio tá legal para vocês aí, só me dá um retorno no chat aí, por favor. Muito bem. Então, pelo visto, aí tá indo tudo certo, né? Pessoal, boa noite. Bom, meu nome é Ricardo, né? Para quem não me conhece, eu sou médico intensivista, sou coordenador médico e responsável técnico pela UTI do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, aqui em Lages, e também sou coordenador na realidade, fundador e coordenador, até hoje, desde a fundação, da Comissão Hospitalar de Transplantes do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, né? Componho também a rede de coordenadores estaduais de transplantes do estado de Santa Catarina. E a Viviane me convidou aí para conversar com vocês aí a respeito do diagnóstico de morte encefálica, né? O diagnóstico em si é algo, assim, muito simples até, não é tão complicado, mas aquilo que envolve o diagnóstico é que realmente pode ter alguns detalhes importantes, né? Se vocês tiverem perguntas, eu tenho pouca experiência aqui com esse virtual aqui, então talvez eu me atrapalhe um pouquinho, talvez eu interrompa um pouco a apresentação para dar uma olhada nas perguntas, mas podem ir fazendo as perguntas no chat. E aí, com o tempo, eu vou interrompendo um pouquinho e dando uma olhada nas perguntas, e aí eu vou tentando responder conforme elas forem aparecendo, tá joia? Sem problema nenhum, tá? Muito bem, então, começando sobre a morte encefálica, né? Uma coisa bastante importante que a gente tem que pensar até um conceito um pouco mais amplo, um pouco mais formal sobre a morte, pensando na vida, e nem sempre a gente pensa na morte, muito pouco a gente se discute sobre a morte, e na realidade a morte é algo natural para todos nós, né? Nós sabemos que a única coisa que temos certeza na vida é que um dia a gente vai morrer, né? E dessa forma a gente pensa muito pouco sobre isso, né? E, enfim, a gente vai ter que daqui para frente tentar pensar um pouco mais, porque a respeito disso, medicina também esse conceito de morte. A gente também trabalha com a morte todos os dias, ou para tentar evitá-la, ou para dar uma dignidade de morte para as pessoas, né? Isso é bastante importante através da medicina paliativa. O que a gente não pensa que, assim, a respeito da morte, é que a gente não sabe quando nem como a gente vai morrer, né? E agora, hoje está todo mundo legal aqui, faceiro, na aula, assistindo, tudo ok. Mas, para vocês terem uma ideia, neste final de semana, nós tivemos um paciente na UTI, estava em casa com a sua família, sem nenhum problema, tranquilo, subiu num banquinho para pegar um prato no armário, um objeto no armário dele. Escorregou do banquinho, caiu, bateu a cabeça numa quina de um móvel, fez um traumatismo craniano grave, acabou indo para o hospital, a gente tentou tudo que foi possível, mas acabou falecendo. Então, assim, fácil morrer, é muito difícil, não. O fato é que quando tá tudo bem, mas a gente não pensa que o bem é relativo. Muitas vezes, o fato de você morrer ou não, às vezes tem um pouco de dificuldade de entender, e a situação de morte não é a parada cardíaca, né? Nós temos que pensar que todo o funcionamento do nosso organismo, funções ativas, e quando eu falo de funções neurovegetativas, é aquilo que nos mantém vivo,
né? Vocês ventilam porque o teu tronco encefálico funciona e ele faz um reflexo diafragmático para você ventilar. O seu coração aumenta a sua frequência cardíaca, baixa a sua frequência cardíaca, ele controla a pressão arterial porque o seu cérebro funciona. E na realidade a morte está ligada a cérebro e não a coração. Mesmo porque, se vocês forem ver, em alguns casos bastante específicos, o paciente faz uma parada cardíaca, o coração para de bater, nós instalamos uma máquina dele chamada ECMO, que substitui o coração no sentido de manter circulação e perfusão corporal, e o paciente permanece vivo com o coração parado. Pode acontecer por dias, inclusive, até ele receber um coração novo para um transplante, alguma coisa nesse sentido. Então, o coração é uma parte menos importante do que o cérebro, porque o cérebro nós não substituímos, o cérebro não existe máquina para ele. Então, a partir do momento em que uma pessoa perde o seu cérebro, tecnicamente e legalmente essa pessoa está morta. Então é um conceito que as pessoas têm muita dificuldade em entender, né? Elas pensam em morte em parada do coração, e na realidade morte é uma parada cerebral. É óbvio que quando para o fluxo sanguíneo cerebral, o cérebro morre, a pessoa morre. Isso é algo relativo, porque se você mantém a circulação cerebral por outras máquinas, mesmo com o coração parado, você tem condições de manter esse paciente vivo. Muito bem, doutores, então nós temos uma situação bastante interessante para a gente poder discutir, que é como que a gente sabe então que alguém morreu, porque pense na seguinte situação: se eu consigo substituir um coração por uma máquina, e ele vai manter um fluxo em todo o teu organismo, mantendo você vivo, como é que a gente sabe se seu cérebro está vivo ainda? Porque então o diagnóstico de morte é por conta do cérebro e não do coração. Da mesma forma, como se eu simplesmente cortasse o pescoço fora e arrancasse a cabeça de alguém. Ninguém vive sem cabeça, ninguém vive sem cérebro. O mais importante é a gente saber se o cérebro funciona ou se ele não funciona. Tá? Principalmente o sistema neurovegetativo, que o sistema neurovegetativo, o tronco é responsável pelo funcionamento do sistema neurovegetativo, é nele que realmente tem as funções vitais do organismo para poder você manter o mínimo necessário de vida para esse paciente, mesmo que ele permaneça em coma para o resto da vida. É diferente o coma da morte. O coma, ele está vivo. Uma parte do cérebro funciona, o tronco encefálico funciona. O sistema neurovegetativo do tronco está funcionando. Então ele está em coma. Quando nada mais funciona, ele está em morte. Então ele está, neste momento, se o cérebro nada funciona, o sistema neurovegetativo nada funciona, ele está, nesse momento, com o coração batendo, ventilando, porque tem máquinas conectadas a ele que fazem isso funcionar. Beleza? Esse é um conceito bem importante para a gente poder começar a discussão. Dando esse caso do final de semana, e notem que esse caso aí é um caso que aconteceu real, né? Então pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, com qualquer um. A gente não sabe, né? Então esse paciente foi atendido, foi tratado, né? Ele tinha um traumatismo craniano, ele foi operado, ele foi para UTI, a gente tentou manter esse cérebro vivo durante algum tempo, e chegou um momento em que a gente desconfiou de que o cérebro desse paciente... Por que eu falo isso, desconfiou? É porque, na realidade, o exame clínico do paciente diário deu indícios de que ele não estava mais funcionando aquele cérebro. Ele estava ventilando porque ele estava conectado a máquinas que faziam isso acontecer. Mas provavelmente o paciente, a pessoa, não estava mais ali. O cérebro não estava mais ali. Então, como a gente faz um diagnóstico de morte encefálica? Existe uma regulamentação bem importante
que a gente vai precisar entender, que eu vou passar daqui para frente. Então, a gente suspeita de morte encefálica quando nós temos um paciente em coma aperceptivo. Aperceptivo aqui. Coma aperceptivo, o paciente não tem resposta. O paciente ele não apresenta nenhuma resposta. É o famoso Glasgow 3. Ele não tem abertura ocular, ele não tem resposta verbal, ele não tem resposta motora. Tá? Está em Glasgow 3. Outro detalhe bastante importante é a ausência da atividade supraespinhal. Tá aqui, ó. O que é atividade supraespinhal? A medula, a nossa medula, ela é responsável por alguns reflexos medulares. Sem a mais. Esses reflexos medulares, a medula ela pode continuar viva, mas o reflexo medular, ele não mantém vida no paciente. Ele vai fazer um reflexo patelar, ele vai fazer um Babinski, ele vai fazer alguma coisa que possa fazer algo reflexo de arco reflexo medular. Mas isso, ele não faz ventilação, ele não faz alteração de neurovegetativo, então isso não é compatível com a vida. Então, quando a gente vai testar alguma coisa, ele não pode ter reflexos supraespinhal, ou seja, de tronco encefálico para cima, para encéfalo, e não de medula espinhal. Tá? Outro ponto bastante importante é a apneia. Pô, isso é fácil de ver, né? Ninguém vive sem ficar ventilando. Então, se o paciente não tem reflexo de ventilação, se ele não respira de forma adequada, ele está em apneia, independente do que você faça, o diafragma dele não está funcionando, é um indício de que o sistema neurovegetativo dele não funciona. Isso é incompatível com a vida. Outro detalhe bastante importante é a lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar uma morte encefálica. Eu preciso saber por que ele teve essa lesão encefálica. Vamos pensar assim, né? Vamos achar que um paciente tenha, por exemplo, um coma hiperosmolar por um diabetes descompensado, né? Isso até pode levar o paciente à morte, né? Nós sabemos isso, mas nós sabemos também que a lesão pelo coma hiperosmolar, se nós tratarmos de forma adequada, existe uma possibilidade bem importante de a gente reverter esse quadro e o cérebro dele voltar a funcionar de novo, ou seja, diminuir o edema, diminuir as lesões e o cérebro dele voltar a funcionar. Então, por exemplo, a causa do coma hiperosmolar, ela é uma causa reversível. Então, um paciente que entra em coma ele não pode ser diagnosticado como morte encefálica, porque teoricamente a gente pode, através de tratamento, reverter este quadro. Então a lesão tem que ser irreversível. Por exemplo, o TCE. O TCE, o traumatismo craniano, causou uma lesão irreversível no paciente. O que é isso? É irreversível porque ele causou lesão estrutural e nós sabemos que o cérebro não se regenera. Isso faz com que o paciente não tenha retorno. Tá? A causa era conhecida, eu sei o que houve com ele. Foi um traumatismo craniano, foi diagnosticado, fez a tomografia. Né? E nós sabemos que é uma das causas de morte encefálica. Então nós precisamos ter todos esses parâmetros aqui para a gente poder ter uma suspeição. Comas metabólicos, hipernatremia severa por outras causas, o coma hiperosmolar que eu já falei, encefalopatia hepática, tudo isso são causas reversíveis. Então a gente não pode fazer o diagnóstico de morte encefálica quando a morte a causa da lesão é metabólica. Outro fator bastante importante é a ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico. Tá? O que é isso? Os fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico são, por exemplo, o paciente está sedado em ventilação mecânica. Dependendo do tipo de sedação,
que a gente faz no paciente, essa sedação pode ser tão profunda que ela chega a simular uma morte encefálica. Um exemplo disso são os comas barbitúricos, né? Então, os comas barbitúricos, eles conseguem simular uma morte encefálica, mas, a partir do momento que eu desligo a droga, que eu desligo o tiopental, depois de um determinado tempo de metabolização dessa droga, da meia-vida dela, o paciente volta a ter atividades cerebrais. Então, eu tenho que ter a ausência desses fatores. Então, por exemplo, se o paciente estiver sedado, com bloqueador neuromuscular, com qualquer outra droga que seja depressora do sistema nervoso central, ou bloqueador neuromuscular que faz com que o paciente fique, mas é por conta da medicação e não de um problema neurológico dele, a gente tem que suspender essas medicações e aguardar pelo menos 3 meias-vidas dela para a gente poder começar a fazer os exames e ver se ele realmente vai ter algum tipo de atividade cerebral, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Outro detalhe bastante importante é que o paciente tem que receber tratamento e observação no hospital. Então, assim, a gente precisa dar uma chance para esse cérebro. Porque às vezes, por exemplo, o paciente teve um traumatismo craniano grave, né? Está lá em via pública, lá numa BR, foi atendido pelo SAMU, foi entubado, e esse cérebro estava sofrendo, e a partir do momento em que ele recebe tratamento, a partir do momento em que ele faz a descompressão da calota craniana, a partir do momento em que ele recebe uma terapia hiperosmolar para diminuir o edema cerebral, ele pode fazer com que parte desse cérebro melhore a sua perfusão e permaneça vivo. Então, se o paciente já chega com sinais de morte encefálica, a gente precisa, primeiro, um tratamento agressivo nesse paciente para tentar reverter esta causa. A gente não pode abrir o protocolo de diagnóstico se o paciente estiver a menos de 6 horas dentro do hospital sendo tratado, tá? Não é para chegar no hospital e deixar ele num canto, daí não resolve nada, é a mesma coisa que ele estivesse em via pública. Então ele precisa chegar no hospital e ser tratado por 6 horas. Você fez tudo o que podia durante 6 horas e mesmo assim o paciente não foi responsivo a tudo isso e permanece com sinais de morte encefálica. Então a gente está autorizado para abrir o protocolo dele. Quando essa causa primária for encefalopatia hipóxico-isquêmica, o que é isso? Por exemplo, uma parada cardíaca prolongada, onde o paciente fica sem fluxo sanguíneo cerebral durante um tempo muito grande, isso causa lesões cerebrais muito graves. Esse período de tratamento dentro do hospital, ele aumenta para 24 horas, tá? Porque existem vários trabalhos mostrando que essa hipóxia, ela é uma hipóxia difusa cerebral, mas apesar de ela ser difusa, ela não atinge em todo o encéfalo com a mesma intensidade. Então, ela pode, naquele momento de sofrimento, ter um momento de má perfusão sem uma isquemia definitiva. Então, a gente precisa aguardar essa estabilização clínica do paciente por 24 horas para a gente poder abrir o protocolo. Tá? E o último detalhe, não menos importante, é que o paciente tem que estar estável, porque a instabilidade, de qualquer forma, pode simular uma morte encefálica, ou seja, ele tem que estar com uma temperatura superior a 35 graus Celsius, porque nós sabemos que a hipotermia severa, ela diminui as atividades cerebrais, fazendo com que ele possa simular uma morte encefálica. Temos que ter uma saturação de oxigênios arterial acima de 94%, porque nós sabemos que hipóxias podem causar problemas e simular morte encefálica. O paciente tem que estar com pressão dentro dos parâmetros normais, ou seja, uma sistólica maior ou igual a 100 ou uma pressão arterial média maior ou igual a 65 para pacientes adultos, tá? Pacientes pediátricos tem uma tabela à parte, onde a gente tem um pouquinho diferente, porque as crianças têm uma alteração de pressão diferente do adulto, tá? Eu vou só interromper um pouquinho a apresentação para dar uma olhada nas perguntas, e se tiverem perguntas a gente já vai respondendo até aqui, tá? Vamos ver como é que estão as coisas ali.
Alguma pergunta aí, pessoal? Tudo tranquilo? Podemos tocar? Beleza, vamos continuando então. Então, voltamos aqui, né? Então, vamos lá. Agora nós temos um paciente, tá? Que ele sofreu um traumatismo craniano. Então, nós temos uma presença de lesão encefálica de causa conhecida, eu sei qual é, foi um traumatismo craniano. Traumatismo craniano, ela é irreversível, ela pode causar morte encefálica. Aí eu vou lá examinar o paciente, ele está em coma aperceptivo. Faço, então, retiro toda a sedação desse paciente, retiro todas as medicações que possam confundir o diagnóstico, estabilizo esse paciente para ele manter sinais vitais todos dentro da normalidade. Ele já está sendo tratado no hospital por mais de um dia, por mais de 6 horas. Então, esse paciente, ele é um suspeito de morte encefálica. Esse paciente aqui, provavelmente, ele está em morte encefálica. Provavelmente não quer dizer que ele esteja. Então, a gente precisa agora fazer os testes diagnósticos para a gente saber se realmente esse paciente está em morte encefálica ou não. Tá? Quais são esses testes? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um exame clínico desse paciente. Nós temos que fazer realização do exame clínico de funções do tronco encefálico. A gente vai testar reflexos de tronco nesse paciente. Lembra que eu comentei com vocês que o tronco encefálico ele é responsável pelo sistema neurovegetativo. Se o sistema neurovegetativo não existe, se ele não tem reflexos de tronco, se ele não ventila, isso quer dizer que esse tronco está morto. Se o tronco está morto, a morte do tronco ela é incompatível com a vida, tá? Esses exames eles têm que ser realizados 2 testes, tá? Esses 2 exames clínicos, onde a gente testa os reflexos, eu vou comentar os reflexos com vocês, eles têm que ter ausência de reflexos e têm que ser feitos por 2 médicos diferentes, tá? Por um intervalo mínimo para pacientes adultos de 1 hora, tá? Para pacientes pediátricos também a gente tem uma alteração desse tempo, tá? Neonatos, eles só podem abrir protocolo de morte encefálica a partir de 2 meses a contar do termo, tá? Se ele for pré-termo, ele tem que esperar chegar até, no caso, mesmo em incubadora e tal, ao termo, e a partir daí contar 2 meses, tá? Abaixo de 2 meses não se pode, por legislação, abrir protocolo diagnóstico de morte encefálica. De 2 meses até 24 meses, esse tempo entre um teste clínico e outro é de 24 horas. Acima de 24 meses até 12 horas, e depois acima de 6 anos entra na mesma característica de 3 anos, entra na mesma característica do adulto, tá? Que é 1 hora de diferença. Outro teste que a gente precisa fazer chama-se teste de apneia. Eu vou depois detalhar ele um pouquinho mais para vocês. O teste de apneia, ele confirma a ausência de movimentos ventilatórios quando a gente estimula o centro ventilatório. A gente sabe que o centro ventilatório nosso encontra-se no bulbo, né? Então, se a gente faz um estímulo desse centro ventilatório, esse estímulo acontece pelo CO2, e o paciente não faz um disparo do diafragma, ou seja, ele não faz um suspiro, ele não ventila, é porque o bulbo não está funcionando. Não há necessidade de fazer 2 testes desses, tá? Um teste apenas já é o suficiente. Se os 2 testes clínicos forem compatíveis, ou seja, não apresentar reflexo nos testes clínicos,
não apresentar um reflexo na apneia, ainda teremos que fazer um exame complementar. Este exame complementar é um teste gráfico que nós chamamos, onde a gente tem que comprovar a ausência da atividade cerebral. E eu também vou detalhar ele um pouquinho mais depois, ok? Então vamos lá. Como é que se faz então o exame clínico, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Então o paciente, vamos voltar aqui no nosso paciente com traumatismo craniano, né, para vocês entenderem todo o processo. O paciente com traumatismo craniano chegou na emergência então, tá? É um traumatismo craniano grave, foi tratado, foi feito tudo que fosse possível, cirurgia, descompressão, foi para a UTI, fez o tratamento adequado, mas mesmo assim ele continuava com sinais sugestivos de morte encefálica. A gente já viu anteriormente quais eram. Então, nesse momento, a gente retirou toda a sedação do paciente, retirou todos os fatores que pudessem confundir qualquer morte encefálica ou ausência de atividade cerebral, e a gente vai começar a fazer os testes de tronco encefálico, um exame clínico de reflexo, que são esses testes aqui. Primeiro, como aperceptivo, você vai fazer estímulos e vai fazer o Glasgow do paciente, coisa simples, né? Ele não pode ter abertura ocular, ele não pode ter resposta verbal e ele não pode ter resposta motora, tá? Glasgow 3 é um coma aperceptivo sem nenhum fator confusional de sedação, de bloqueador neuromuscular ou qualquer outra coisa, tá? O paciente, então, está em coma perceptivo, a gente vai fazer um reflexo fotomotor. Qual é o reflexo fotomotor? É o famoso reflexo pupilar, né? Com certeza vocês já devem ter feito isso bastante. Confesso para vocês que a maioria de vocês, quando chega no 6º ano lá na UTI, apesar de terem feito praticamente a faculdade toda esse teste, vocês chegam lá com dificuldade de fazer o teste. Então, eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação para mostrar para vocês mais ou menos como se faz, tá? Porque essa semiologia é muito difícil, quer dizer, é simples, mas as pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade. Vamos lá, vou tentar aqui mostrar para vocês. Surgiu algumas perguntas aqui. Rosana, eu acho que eu já respondi essa pergunta, né? Uma parte dela. Então, assim, para laudar a morte. Não é um laudo de morte, é o diagnóstico de morte. Não é um laudo de um exame, é um atestado de óbito, entendeu? Então, assim, o atestado de óbito é feito depois de todos os exames estarem prontos. Nós precisamos de 2 profissionais no mínimo, tá? 2 médicos. E a respeito da capacitação específica para eles, tá? Eles necessariamente têm que ter uma capacitação realizada pela entidade oficial de transplantes do Estado, no caso aqui Santa Catarina do SC Transplantes, para poder fazer essa capacitação e aí fazer a partir daí começar a fazer os testes diagnósticos. Um ponto bastante importante é que eles têm que ter experiência já de diagnóstico por vários, eu não lembro exatamente agora a quantidade de acompanhamento. Não é, ele tem que verificar junto com alguém experiente durante algum tempo também, tá? Isso é bastante importante. Desculpa, Eduardo, realmente você tem toda a razão, tá? 7 dias a 2 meses, é abaixo de 7 dias. 7 dias do termo, não são a partir de 2 meses. O 24 horas, tá? Eu falei errado para vocês. Pediátrico, eu abri 3 protocolos de pediátrico eu acho que em 20 anos de profissão, porque o hospital infantil ele não tem equipe de captação, então, de hospitalar de transplantes. Então, eu acabei dando uma mão para eles lá, nós fizemos 3 protocolos lá. Todos os pacientes pediátricos que a gente abriu, eles já eram acima de, eu acho que o mais novo que a gente abriu lá eram, não lembro se tinha 5 ou 6 anos de idade, então eles já entravam no protocolo de adulto, tá?
Mas o protocolo pediátrico, ele inicia ao 7º dia, tá? De vida do paciente a termo. Isso é um ponto bastante importante. É de 7 dias a 2 meses, a partir de 2 meses, se não me engano, até 24 meses, se não me engano, e depois a partir de 24 meses, que eu acho que o padrão é esse aí. Eu já te confirmo e já coloco na tela ali, Eduardo, tá? Mais alguma dúvida, povo? Não? Então tá. Vamos lá. Vamos ver aqui um detalhe bastante importante. Olha só, eu vou usar a lanterninha do meu celular. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês a minha pupila. Eu acho que talvez não esteja... A qualidade não é legal, né? Não conseguem ver, né? Não, tudo bem. Mas o fato que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha só. O que o pessoal chega lá na UTI fazendo no 6º ano, o reflexo pupilar, tá? E vocês vão ver isso aqui, olha só. Eles vão pegar, né, o olho, o paciente, né? Abre o olho do paciente e daí ficam fazendo isso aqui com a lanterna, ó. Não é isso? Então, povo, vocês não vão conseguir ver reflexo pupilar, tá? De forma adequada e correta dessa forma, tá? Por que eu falo isso? Primeiro, que como a gente está testando um reflexo, a gente tem que tentar estimular a parte neurológica da melhor forma possível, tá? Então, a gente tem que manter a pálpebra do paciente totalmente fechada, porque quando a gente mantém a pálpebra totalmente fechada, tá, fica tudo escuro lá dentro. Por reflexo pupilar, por reflexo lá do fotomotor, ele vai dilatar a pupila, se tiver o meu tronco funcionando. Espero que o meu tronco esteja funcionando. Então ele vai dilatar a pupila, certo? Quando eu fizer incidência de luz, tá? Novamente. Então eu vou pegar ali, eu vou acender a lanterna fora do meu olho, tá? E de repente, no movimento brusco, eu vou, ó, abrir a pálpebra e jogar a luz e ficar com a luz fixa no olho, tá? E aí que você vai ficar observando o reflexo. Por que esse detalhe bastante interessante? Vocês notaram a diferença da primeira avaliação para a segunda? Quando você fica com a lanterna, entra, sai, a pálpebra sempre aberta, entra, sai, você faz uma fadiga do reflexo. Se vocês prestarem atenção, preste atenção, por exemplo, no reflexo patelar, tá? Você bate a primeira vez, tua perna vai levantar. Bate a segunda vez, ela até levanta. Se você bater uma terceira ou quarta vez e ficar batendo, ela não vai mais levantar, porque você faz uma fadiga do arco reflexo, de tanto vocês testarem o reflexo. Então, se você fica incide, a luz sai. Bota, tira, você faz fadiga do reflexo, e aí ele não vai mais fazer reação pupilar. Faz reação pupilar, você acha que a pupila dele está fixa, e não está. Então, você abre, incide a luz e fica olhando ali com a luz incidida. Se ele não fizer reflexo pupilar desta forma, então é uma ausência de reflexo. Beleza? Então isso a gente tem que tomar cuidado, ok? Voltando à apresentação. Vamos lá. Muito bem. O segundo reflexo, tá, que a gente vai testar é o córneo palpebral. Tá? O córneo palpebral, nós temos que pensar assim, ó, outro detalhe bastante importante, tá, pessoal? Eu acho que este paciente está em óbito. Eu acho, quer dizer que não tenho certeza. Eu não afirmei ainda que ele está em óbito, ou seja, ele pode não estar. Então, uma coisa bastante importante é que eu não posso causar nenhum dano para o paciente quando for testar os meus reflexos nele. Porque se eu causar algum dano e ele não estiver em óbito, né, eu vou ter problemas, certo?
O que era ruim, eu vou poder piorar. Então, assim, eu tenho que pensar que o paciente deve estar morto, mas ele pode não estar. Então, eu não posso causar dano. O reflexo córneo-palpebral é um reflexo em que a gente vai estimular a córnea do paciente, e quando a gente vai estimular a córnea do paciente, qualquer coisa que bata na nossa córnea, ele vai tentar fechar a pálpebra. Tá? Isto é um reflexo. A gente não consegue não fazer isso. Quem usa lente de contato entende disso, que a gente tem que manter o olho bem aberto, ficar segurando ali para poder colocar lá, porque a partir do momento que a gente coloca, a gente dá uma piscadinha, não tem jeito. Isso é reflexo de tronco. Por mínima que seja, a gente faz uma piscadinha. Então, a gente não pode colocar nada na córnea, porque se eu arranhar essa córnea, eu posso causar lesões nela. Então, a forma que eu tenho de estimular a córnea do paciente, o que a gente faz, a gente eleva a pálpebra superior do paciente, a inferior ela fica livre, porque ela pode fazer o reflexo de subir, tá? E a gente vai pegar um flaconetezinho de água destilada, sabe, aqueles tubetezinhos de água destilada, e a gente vai pingar como se fosse um colírio, uma água destilada na córnea do paciente. Então, no momento em que a gotinha pinga, se ele tivesse reflexo, ele vai fazer a elevação da pálpebra inferior. Se ele não mexer a pálpebra, porque ele tem uma ausência de reflexo, tá? Um detalhe bastante importante é que, lembrem-se, nós estamos falando de pares cranianos. Quando a gente fala de pares cranianos, ó, o fotomotor, córneo palpebral, óculo cefálico, são pares cranianos que fazem esse arco reflexo. Se são pares, eles são bilaterais. Então, eu sempre preciso testar bilateralmente, tá? Porque eu posso ter lesão do par de um lado e o outro estar funcionando. Se um está funcionando, ele não está morto. Ele só está em óbito se nada funciona, certo? Então, eu preciso testar sempre bilateralmente os pares, ok? Muito bem. Outro reflexo que a gente testa é chamado óculo cefálico, tá? O óculo cefálico, ele é chamado olhos de boneca, tá? É chamado de olhos de boneca porque antigamente as bonecas elas tinham o olho pintado nelas, né? Então elas não faziam um movimento de globo ocular. Mas hoje em dia, né, elas falam, fazem xixi, cocô, né, fazem tudo que tem direito. Mas, enfim, o reflexo ele consiste no seguinte: o nosso globo ocular, por exemplo, ele está nesse momento agora eu estou olhando para frente, tá? Então o nosso globo ocular ele está nesta direção. Se eu fizer um movimento brusco de cabeça, de lateralização da cabeça, tá, para um lado e para o outro, se eu fizer para um lado rapidamente, por reflexo, o nosso globo ocular ele tende a continuar olhando para onde ele estava e depois ele se acomoda na direção em que a cabeça virou. Se você mexe a cabeça do paciente e o globo ocular não tem movimentação, ele continua sempre olhando na direção em que a cabeça está, independente do movimento que for feito, então é uma ausência de reflexo, ok? Outro reflexo que a gente faz é o vestíbulo calórico. Tá? Um detalhe bastante importante. Para fazer o óculo cefálico, eu tenho que fazer movimentos bruscos de cabeça. Tá? Ou seja, se o paciente tem um traumatismo raquimedular alto, tá? Fratura de cervical com instabilidade, eu não posso fazer esse reflexo. Tá? E por quê? Se eu fizer um movimento de lateralização e este paciente não estiver em óbito, eu posso estar causando, então, uma lesão maior raquimedular aqui, idade da fratura, tá? Esses pacientes contraindicam a abertura de protocolo, porque se eu não tenho como comprovar se ele tem ausência do reflexo óculo-cefálico, eu não posso dizer que ele está morto, tá? Então, nos pacientes que têm traumatismo craniano, por exemplo, e junto um trauma raquimedular, ele não pode ser aberto o protocolo diagnóstico de ME. Eu não tenho como afirmar, certo? Outro detalhe é a ausência do reflexo vestíbulo calórico. Tá? O que é o vestíbulo calórico? É um reflexo que a gente faz injetando uma solução, um
soro fisiológico, uma água destilada gelada, tá? Por volta de 4 graus Celsius, no conduto auditivo do paciente. Quando essa água bate na membrana timpânica, tá? Esse estímulo gelado na membrana timpânica, eu vou observar o olho, ele vai fazer, o globo ocular vai fazer um nistagmo para o lado onde você injetou, para o mesmo lado, tá? Um pequeno nistagmo. Sempre testar bilateralmente, né? Então faz do outro lado, ele vai fazer um nistagmo daquele outro lado, tá? Se ele não mexe o globo, ele tem uma ausência de reflexo. Outro detalhe bastante importante também é que, se o paciente tiver uma ruptura de membrana timpânica, isso fazer o vestíbulo coclear, tá? Testar o reflexo vestíbulo coclear. Porque se eu injetar um líquido gelado com a ruptura de membrana timpânica, eu posso estar causando lesões no ouvido médio desse paciente, tá? Então, se o paciente tem alterações da membrana timpânica, aquele lado eu não posso testar. Eu posso abrir o protocolo, eu posso fazer diagnóstico, se o outro lado tiver a membrana íntegra. Eu posso testar de um lado só, justificar no prontuário por que eu não testei do outro lado, e ainda assim é validado. Se ele tiver ruptura bilateral, aí eu não posso fazer, tá? Aí eu não posso abrir o protocolo também. Não posso afirmar que esse paciente está em óbito porque eu não consegui testar o vestíbulo calórico. Beleza? E a última parte do teste clínico é o reflexo de tosse. Então, o reflexo de tosse, ele acontece lá na traqueia do paciente. Então, cada vez que a gente faz um estímulo da traqueia, o paciente vai fazer uma tosse por reflexo também, tá? E como é que a gente faz esse teste? O paciente, com certeza, vai estar entubado em ventilação mecânica, né? Porque se o paciente não estiver entubado em ventilação mecânica, ele está em ventilação espontânea. Se ele está em ventilação espontânea, então, obviamente, ele não fecha critério para morte encefálica, porque nós já vimos que ele tem que ter apneia persistente. Então, se ele não está em apneia, ele não tem critérios para iniciar o protocolo, tá? Se ele tiver drive ventilatório. Então, o paciente está entubado. A gente desconecta o ventilador do tubo do paciente e pega uma sondinha de aspiração e introduz por dentro do tubo orotraqueal até a ponta dessa sondinha encostar lá na carina do paciente, lá onde bifurca a traqueia no bronquiofonte direito e esquerdo, tá? No momento em que essa sondinha de aspiração, ela toca na carina lá embaixo, se o paciente tiver reflexo, ele vai fazer tosse. Se você cutucar lá embaixo e ele ficar totalmente sem nenhum tipo de reflexo, é uma ausência. Se todos esses reflexos estiverem ausentes, tá? Então este paciente realmente fechou critério do primeiro exame clínico para a morte encefálica. Qualquer um desses testes aqui que tenha reflexo, na mesma hora, já contraindica o diagnóstico. Ok? Vou dar uma parada aí para perguntas aí, tá? Eu sei que é muita coisa ali para ver e talvez vocês tenham dúvidas aí nos testes aí, tá? Vamos ver como é que tá a situação aí. Vamos lá. Vamos ver aqui onde paramos. Dúvidas aí? Entenderam os testes? Não entenderam? Alguma dúvida de algum teste? Tudo certo? Podemos seguir então, né? Seguimos lá. Então agora nós vamos para um famoso teste de apneia, tá? Para vocês entenderem o que é o teste de apneia. Como funciona? A gente precisa entender como o tronco funciona, como o centro ventilatório no tronco, ele funciona, tá? O centro ventilatório no bulbo,
Aqui a gente faz através da PCO2, ou seja, do gás carbônico, mas não é exatamente o gás carbônico. Nós sabemos que o gás carbônico, ele reage com a água, com a anidrase carbônica, formando CO2 e separando o H+, né? E então ele torna o meio ácido, apesar do CO2 não ser ácido, mas ele torna o meio ácido. E essa acidez do H+, produzido por essa reação, é que vai fazer um reflexo do bulbo, através do nervo frênico, até o diafragma, e vai fazer com que o diafragma faça uma contração, fazendo uma incursão ventilatória, como se fosse um suspiro. Tá? Esse estímulo, ele acontece em pacientes rígidos, tá, por volta de 45 milímetros de mercúrio. Então, a partir do momento em que o CO2 sanguíneo, tá, do sistema arterial estiver acima de 45, teoricamente, nós faríamos uma ventilação por reflexo. A gente não controla isso, tá? O que acontece? Então, nós vamos gerar um aumento da CO2 do paciente acima de 55 milímetros de mercúrio, ou seja, a gente vai dar uma margem de 10 milímetros de mercúrio a mais do que o disparo habitual, tá? Ou seja, a gente vai fazer uma hipercapnia nesse paciente, uma hipercapnia severa nesse paciente, porque se ele subir acima de 55, obrigatoriamente o diafragma teria que ventilar, tá? O que acontece? Nós sabemos que o CO2 que nós produzimos pelas células todos os dias, lá na mitocôndria, ciclo de Krebs e tal, ele vem pela corrente sanguínea pelo sistema venoso, né? Então, o sangue venoso ele é rico em CO2, chega nos capilares pulmonares e é a ventilação que joga esse CO2 para o ar ambiente, para fora. Então, se você não ventila, o CO2 se acumula na circulação sanguínea. Tá? Porque quem joga para fora esse CO2 é a ventilação. Então, o que você faz? Você faz uma parada ventilatória no ventilador, né? Tem um ajuste de programação da ventilação que você coloca para o ventilador não entrar em respaldo, ou seja, ele não ventilar nos casos de apneia. E a gente fica observando o tórax do paciente se ele vai apresentar incursão ventilatória, tá? A gente faz uma apneia nesse paciente de 10 minutos, aproximadamente. Por que 10 minutos? Na realidade, o tempo não é importante. O que é importante é o CO2 subir acima de 55. Tá? Os 10 minutos surgiu porque se o paciente estiver ventilando normal, na ventilação mecânica, e estiver com o CO2, o PaCO2 da gasometria arterial, dentro dos valores normais, de 35 a 45, aproximadamente em 10 minutos, esse PCO2 sobe acima de 55, tá? Então o tempo é só por conta disso. Mas se ele subir mais rápido e você tiver que interromper o teste e essa gasometria vier com PCO2 acima de 55 e ele não fez incursão ventilatória, é um teste compatível com morte encefálica. Tá? Então, o que importa é o resultado do teste. Ele subiu o PCO2 acima de 55 e não apresentou nenhuma incursão ventilatória. Tá? Então, a gente coleta uma gasometria arterial antes de fazer o teste, desliga o ventilador. Aliás, não desliga, ele põe em modo CPAP, onde ele não faz drive ventilatório, né, ele só fica com O2 e o pulmão insuflado. E aí a gente mantém 10 minutos observando se ele vai apresentar algum disparo do ventilador. Tá? Se isso não acontecer, a gente coleta uma gasometria depois de 10 minutos e a gente vê se o PCO2 subiu acima de 55. Se subiu acima de 55, é um teste compatível de morte encefálica. Beleza? Aqui é um pouquinho mais complicado de se entender sem ver na prática, tá? Vamos voltar aqui para ver se tem alguma pergunta sobre esse teste aí. Vamos lá. Perguntas?
Não, tudo tranquilo? Seguimos então. Vamos lá. Muito bem. Então, seguindo o nosso roteiro, tá? Paciente com traumatismo craniano, chegou na emergência, foi atendido, foi feita cirurgia, foi feita estabilização, está há mais de 6 horas no hospital, permaneceu em coma aperceptivo, então nós suspeitamos que ele estava em morte encefálica, né? Desligamos todas as sedações, esperamos pelo menos 3 meias-vidas de todas as medicações sedativas ou de fator confusional que pudesse estar suspeitando de morte encefálica, e aí nós começamos a fazer o primeiro teste clínico desse paciente, certo? Então fizemos o teste clínico, todos os reflexos de tronco, o paciente não apresentou nenhum reflexo de tronco. Fizemos o teste de apneia, então, nesse paciente. Ele ficou 10 minutos sem apresentar nenhuma incursão ventilatória, coletamos a gasometria, e essa gasometria veio com PCO2 acima de 55 milímetros de mercúrio, tá? No mínimo, com 1 hora de distância do primeiro teste clínico, eu preciso fazer um segundo teste clínico, certo? Esse segundo teste clínico vai ser exatamente uma repetição daquele primeiro, testando todos aqueles reflexozinhos de tronco, tá? Como aperceptivo, o fotomotor, o córneo palpebral, o óculo cefálico, o calórico e o da tosse, certo? Feito tudo isso, então a gente vai para os testes gráficos, tá? O que a gente vai tentar ver no teste gráfico? A gente precisa comprovar, sem nenhuma dúvida, pelo menos uma das condições. Ou ausência de perfusão sanguínea encefálica, ou seja, não tem fluxo sanguíneo cerebral. O que é isso? Se não chega sangue, o cérebro morre. Simples assim, né? Ausência de atividade metabólica encefálica, ou seja, vamos ver se existe metabolismo cerebral. A gente pode fazer esse teste através existem várias formas de fazer, mas pela medicina nuclear, tá? É bem comum de fazer, a gente faz algumas vezes, onde os testes de perfusão a gente não tem alguma contraindicação ou não está disponível no momento, a gente faz aí o teste metabólico, tá? O único problema para nós aqui do teste metabólico é que eu tenho que tirar o paciente do hospital, porque nós não temos isso no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, a gente tem que levar em uma clínica onde tem a medicina nuclear para poder fazer o teste metabólico, tá? Ou a ausência da atividade elétrica encefálica, ou seja, o eletroencefalograma com ondas características de ausência de atividade elétrica, né, mostrando que esse cérebro, então, não está funcionando, tá? Esse é o objetivo da forma gráfica. Então, a gente testa clinicamente se o cérebro funciona, se o tronco funciona, e se o tronco não funciona, a gente testa graficamente se existe alguma possibilidade de algum lugar dele estar funcionando ou não com fluxo sanguíneo, metabólico ou elétrico, tá? O padrão ouro para a prova gráfica, para o exame complementar, é por perfusão sanguínea, por uma questão óbvia, né? Se não tem fluxo sanguíneo cerebral, o cérebro morre, ou seja, não chega sangue no encéfalo, não é incompatível com a vida. Este exame é feito através de uma arteriografia dos 4 vasos, os 4 vasos que irrigam o cérebro, ou seja, as 2 carótidas e as 2 vertebrais. Então, injeta-se contraste nas 2 carótidas e vê se existe fluxo sanguíneo cerebral. E injeta contraste nas 2 vertebrais e vê se existe fluxo sanguíneo cerebral, né? Então, aqui está um exemplo onde nós temos deste lado aqui, né, toda a árvore vascular, e aqui, então, o stop na carótida, mostrando a ausência de fluxo dentro cerebral, certo? Esse aqui é o teste mais utilizado e é considerado padrão ouro, e é o que a gente utiliza de rotina, tá, aqui no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.
Os outros testes a gente utiliza em algumas vezes quando este teste está contraindicado por alguns motivos. Por exemplo, uma craniectomia descompressiva, às vezes acontece de ter um pouquinho de fluxo sanguíneo cerebral por conta da descompressão. Então, a gente normalmente aí parte para um teste metabólico ou para o eletroencefalograma, tá? Mas na grande maioria das vezes o teste que a gente faz é a arteriografia. Existem outras formas de a gente ver fluxo também, que é através do Doppler, onde a gente vai fazer um Doppler com refluxo das carótidas. Tem as ondas de Doppler que formam, que são específicas sobre o refluxo do sangue, ou seja, ele não consegue ir para dentro do crânio, então ele faz um refluxo na carótida. Esse exame a gente quase não faz aqui no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, porque a gente tem bem disponível a arteriografia, que é o exame padrão ouro, né? Então a gente acaba fazendo ela. Beleza? Alguma dúvida até aí? Vamos lá? Vamos ver ali. Vamos lá, Cláudia, eu vou tentar explicar para você. O drive ventilatório nada mais é do que ventilação, tá? Você ter o paciente fazer uma incursão ventilatória, ou seja, o teu diafragma descer, você vai fazer uma expansão da caixa torácica, uma inspiração profunda e voltar. Se o paciente tem inspiração e expiração, ele tem drive ventilatório, tá? Então, a forma de se avaliar isso é visual. Tá? Você vai olhar para o tórax do paciente e ver se esse tórax se ele tem movimento ventilatório. Tá? Se ele tem movimento ventilatório, se o tórax expande bilateralmente, é porque esse paciente tem drive ventilatório. Tá? Não sei se ficou claro, se tem... Eduardo, assim, o que você considera um teste de apneia inconclusivo? Menor que 50 e o paciente não ventilou, isso? Tá. Então, assim, duas causas aconteceram se isso aconteceu, se o paciente não apresentou ventilação e não chegou a 55, tá? Esse teste não é que ele seja inconclusivo, tá? Ele não consegue determinar. Se ele não consegue determinar, ele precisa ser refeito, porque ele precisa subir acima de 55. O grande motivo para ele não subir acima de 55, às vezes, é porque o paciente, você parte o teu teste de um PCO2 muito baixo. Vou te dar um exemplo bem simples de você entender. Nós sabemos que o PCO2 da gasometria, ele é proporcional à frequência ventilatória, tá? Então, vamos supor o seguinte, que o ventilador lá do paciente está em 25 incursões ventilatórias por minuto, tá certo? 25 incursões ventilatórias, você coleta uma gasometria e a PCO2 dessa gasometria, com essa frequência ventilatória aqui, está em 30. Se ela está em 30, isso quer dizer que você está com PCO2 abaixo do nível do normal. Então, você teria que reduzir a sua frequência ventilatória para você chegar no PCO2 dentro do normal. Se o PCO2 teu não está dentro do normal, você não deveria nem continuar o teste para tentar chegar em 55, porque provavelmente você não vai chegar a 55. Então, esse erro que aconteceu do inconclusivo, aconteceu porque você não avaliou antes o paciente se ele já estava dentro do padrão para você começar a fazer o teu teste. Se ele estava dentro do padrão normal, em 10 minutos, ele obrigatoriamente vai chegar a 55. Tá? Para ele chegar a 55, se ele não ventilou, vai ser positivo. Se ele ventilou, aí é um teste negativo para morte encefálica. Não sei se ficou claro, se ficou em dúvida, mas se isso aconteceu, você repete na mesma hora, não precisa esperar tempo, alguma coisa, porque você provavelmente começou o teste com um PCO2 muito baixo. Tá? O que mais?
Mais alguma dúvida? Não? Bom, outro detalhe também que eu vou comentar aqui, que o pessoal também se confunde bastante, tá? Que agora nós completamos os 3 testes, ou seja, nós fizemos o primeiro teste clínico, ele foi compatível com o teste de apneia, fizemos o segundo teste clínico, também foi compatível, fizemos a prova gráfica, também foi compatível, tá? A partir do momento em que a gente completa o último teste, neste momento, nesta hora, a gente tem o diagnóstico de morte desse paciente. Este momento é feito o atestado de óbito desse paciente. Neste momento, acontece, o paciente está legalmente e clinicamente morto. Independente de ele ainda estar conectado em ventilação mecânica, independente do coração dele estar batendo, independente de como ele esteja, o atestado de óbito sai neste horário. Agora o paciente faleceu. Nós temos um diagnóstico de morte. Tá? Neste momento é dado, então, a notícia à família de que o paciente, infelizmente, veio a falecer. Tá? Neste momento também nós temos uma decisão muito importante a ser tomada, porque este paciente, ele é um potencial doador de órgãos, tá? Desde que ele não tenha contraindicações para isso, desde que ele continue estável hemodinamicamente e desde que a família concorde com isso, tá? A decisão é da família. Então, o que vai acontecer? Nós temos agora 2 caminhos para esse paciente. Ou ele é doador, ou ele não é doador. Tá? Por que eu vou enfatizar isso? Porque se ele for doador de órgãos, a gente vai conversar com a família, olha, sinto muito, seu familiar infelizmente faleceu, apesar de tudo que a gente tenha feito, nós não conseguimos e ele acabou falecendo. Se a família optar por fazer a doação de órgãos do paciente, então nós vamos manter este paciente conectado em ventilação mecânica, ligado a drogas vasoativas, mantendo esse coração batendo, até que a equipe de captação de transplantes venha, faça a captação dos órgãos que forem doados, e aí neste momento a gente desliga tudo, o coraçãozinho dele para de bater e a gente entrega o corpo para a família velar. Se a família não optar por doação, que tire nada, ou meu familiar não é doador, infelizmente, sinto muito, mas não vamos doar. Nós, obrigatoriamente, por questões legais, nós precisamos desligar o ventilador, desligar as drogas vasoativas, o coraçãozinho dele vai parar, e nós vamos entregar o corpo para a família velar. Tá? É proibido por lei manter um cadáver, e agora ele é um cadáver, legalmente um cadáver, né, porque ele foi feito o diagnóstico, já tem atestado de óbito, então ele é um cadáver conectado a aparelhos que não seja para fins de doação. Aí a família diz, mas eu não autorizo a desligação. Não é ela que autoriza, você não pode, é proibido. Você pode ir preso por fazer isso. Tá? O paciente morreu, não está mais ali. Tá? Então, obrigatoriamente, nós temos que desligar e entregar o corpo para a família velar. Tá? Independente da vontade dela agora nesse momento. A vontade pode ser em doar ou não doar, mas a desligar não é uma questão de vontade, é uma questão legal. E você responde por isso caso você não fizer. Tá? Então não existe argumentos para isso. Tá? Então, obrigatoriamente, ela vai ter que tomar um rumo nesse momento, né? Que seja a doação de órgãos ou aí levar o seu corpo para velar já nesse momento. Alguma dúvida até aí, pessoal?
para decidir iniciar o protocolo, ou seja, pensar se o paciente está morto ou não, olha, eu vou te dizer, Rosana, que faz aproximadamente 20 anos que eu faço isso. É difícil a gente ter... É muito fácil a gente identificar um paciente que provavelmente tenha falecido, tá? No momento em que ele tenha, mesmo sedado, ventilando e estável hemodinamicamente, fechando aqueles critérios em coma perceptivo, mas mesmo em sedação, se ele tiver uma midríase fixa ou uma pupila média fixa, sem fotorreação, esse é um paciente candidato a nós pararmos a sedação para poder fazer uma avaliação neurológica. Se no momento em que a gente para a sedação, ele começa a apresentar algum reflexo, nesse momento a gente retorna a sedação dele. Tá? Então, esse vai e vem acontece na prática clínica para você poder fazer a avaliação neurológica de se esse paciente fecha critérios para abertura de protocolo ou não fecha critérios para abertura de protocolo. Então, não é muito uma questão de dúvida, é uma questão de você olhar o paciente e ver se realmente esse paciente ele tem, fecha esse critério, faz um primeiro teste e vê se ele vai dar positivo ou negativo. Tá? Se ele tiver reflexo, volta tratamento igual como estava antes. Esse vai e vem é normal, é natural, e a gente vai fazendo. Não precisa ter medo disso, do vai e vem. Vamos ver ali. Contraindicações para transplante de órgãos, tá? São poucas, viu, Arthur? São bem poucas, tá? Se o paciente tiver um diagnóstico recente de câncer, tá? Maligno, neoplasia maligna, sem critérios de cura, tá? Essa é uma contraindicação. Isso aí não diz respeito à maioria das neoplasias do sistema nervoso central, tá? Apenas, se não me engano, o glioblastoma, ele realmente, se não me engano, ele contraindica de forma formal. Mas a maioria das neoplasias do sistema nervoso central, especificamente, não contraindicam. Mas o resto das neoplasias, elas, ainda sem critérios de cura, elas contraindicam. Outro ainda é as doenças infectocontagiosas, e eu estou falando especificamente do HIV, tá? HIV, ele ainda contraindica no Brasil. Fora do Brasil, eles já estão fazendo transplantes de HIV para pacientes HIV, né? Aí você não tem problema aí de contaminação. Mas no Brasil, ainda são feitos os testes de sorologia, e caso ele seja HIV positivo, ele acaba sendo uma contraindicação absoluta, tá? Outras contraindicações são contraindicações relativas que nós temos, por exemplo, se ele tiver numa sepse não controlada, relativa, por quê? Porque você pode ter, caso você consiga, um tempo para controlar essa sepse, e a partir do momento que você controla essa sepse, você consegue fazer e efetivar a doação de órgãos. Então, naquele momento em que a sepse está descontrolada, você é uma contraindicação. Mas no momento em que você controla ela, mais tarde o mesmo paciente pode voltar a ser doador, sem nenhum problema também, tá? Deixa eu me lembrar de mais alguma ali. Mais uma pergunta. Tá. Cláudia, assim, o paciente hemodinamicamente instável, ele não tem contraindicação para ser doador. Ele tem contraindicação para a abertura do protocolo, tá? Porque a instabilidade hemodinâmica, as pressões muito baixas, fazem uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. A diminuição do fluxo sanguíneo cerebral pode simular uma morte encefálica. A partir do momento que você estabiliza a pressão arterial, ele volta a ter um fluxo e ele volta a ter atividade elétrica cerebral. Tá? Então, a contraindicação da instabilidade é para a abertura do diagnóstico e não da doação de órgãos em si. Tá? Mas se ele já está estável para a abertura, a doação provavelmente vai ser efetivada, porque ele vai estar estável também na doação, né? Ele já está estável antes, ok? O que mais? Mais alguma dúvida, pessoal?
Tudo certo? Muito bem, então, só encerrando então. Quero agradecer a paciência de todo mundo, né, com a vídeo. Confesso que é um pouco chato a vídeo, para mim, pelo menos. Não sei para vocês como é que é, mas para um pouquinho da interação, né? Porque o fato de ter que estar interrompendo a apresentação, saindo e voltando, é um pouco chato para fazer as perguntas e dependendo, acho que o presencial fica mais fácil para isso. Mas enfim, é o que temos nesse momento aí de pandemia. E fico à disposição de todos para qualquer tipo de pergunta, qualquer alteração, e com certeza a gente vai nos ver aí no 6º ano. E aí provavelmente vocês vão poder ver aí em loco, né, porque sempre tem alguma abertura de protocolo ou captação no nosso hospital, então provavelmente vocês vão ter com certeza a visualização disso na prática. Tá joia? Qualquer coisa eu fico à disposição e vamos conversando aí. Se tiverem mais alguma pergunta, permaneça no chat aí para tirar as dúvidas. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, tá? Fico à disposição aí para qualquer coisa que precisarem aí, se precisarem outros temas dentro da terapia intensiva, também fico à disposição aí, tá joia? Obrigado.